Voltamos à entrevista com o presidente do INCAPER, Wanderley Sturr, falando sobre agricultura. O Espírito Santo é um bom laboratório, né? Porque nós temos aí um estado que praticamente formado por minifúndios, né? Nós não temos aqui grandes latifúndios, né, no Espírito Santo. É verdade. Nosso estado, nós temos um exemplo natural de reforma agrária e de uma agricultura que ela não precisa de grandes extensões de terra, até porque o tipo de lavoura, o tipo de agricultura que se pratica aqui demanda áreas menores, e isso é uma característica do nosso estado, uma característica positiva, porque nós temos um número muito grande de pessoas ligadas, sendo empregadas, entre aspas, na agricultura, praticando atividade agrícola em pequenas áreas. E isso é o que nos diferencia de outros estados, né, especialmente do Centro-Oeste, e que nos coloca na posição de destaque que nós somos hoje. Uma coisa muito importante, inclusive o Espírito Santo foi pioneiro nisso no Brasil, foi agroturismo, né? O agroturismo aqui em Venda Nova foi um celeiro aí de informações, e hoje essa atividade ela ganha um espaço muito interessante, né? Sim, e nós acreditamos que a tendência é isso se expandir ainda mais. O governo do estado, mais uma vez, está contribuindo para que isso aconteça, com instruções normativas, com capacitações, especialmente fazendo com que o agricultor tenha facilidade para implementar a sua atividade numa pequena agricultura familiar, com produtos caseiros da agricultura familiar. Recentemente houve diversas reuniões no interior do estado, promovidas pela SEAG, nesse sentido de mostrar para o pequeno agricultor familiar que o estado quer contribuir para que esse processamento, essa agregação de valor de produtos, pequenas agroindústrias. Inclusive a agroindústria, que é uma atividade que vem crescendo, e a gente percebe que às vezes existe dificuldade para se conseguir selos, certificações, registro na Anvisa, registro, a parte de sanidade de produtos, animais. Exatamente isso que a atual gestão está trabalhando junto ao IDAF, nessa parte de legislação, para criar mecanismos e legislações que sejam mais simplificadas para o nosso pequeno agricultor que tem interesse em investir na pequena agroindústria. E nós do INCAPER entramos na parceria com capacitações, nós temos profissionais capacitados para fazer treinamentos, inclusive para ensinar algo ligado a pequena agricultura familiar, né, da agroindústria familiar. Isso é muito importante, né, presidente, porque a gente sabe que o agricultor tem um pouco de aversão à burocracia, né? Verdade, verdade. E por um outro lado, o tempo dele, né? Porque quando ele sai de lá do campo para vir aqui, para fazer, às vezes, preencher um formulário, passa um dia inteiro, então encontra a repartição pública com a pessoa que vai atender está de férias, e o tempo vai passando, às vezes ele deixa de fazer, né? É verdade, o Estado tem que ser um facilitador dessas ações, não um burocrata das ações, né? E a gente tem percebido uma atitude inovadora aqui no Estado, isso é importante, a tendência é que esse setor cresça, inclusive o jovem que está hoje entrando no mercado de trabalho, ele pode ter uma nova ação dentro da propriedade, talvez aquele que não tenha muita aptidão para ser o agricultor de fato, pode ser um pequeno produtor, né, agroindustrial da sua propriedade, né, isso expandir a oferta de renda, agregação de valor na propriedade, isso é importante. E nós temos ainda uma parcela da produção que ela, talvez por uma questão, um defeitozinho, ou um tamanho, alguma coisa que não pode ser vendido no mercado in natura e que perfeitamente pode ser processado. E isso também é uma forma de amenizar
ou de melhorar a renda do nosso agricultor. Certo. E a crise? Vocês têm visto o efeito da crise na agricultura? A crise lá no interior a gente só está vendo pela televisão, Almir. A agricultura familiar, ela recebe pouco o impacto da crise. A população, em momentos de crise, faz economia e deixa de viajar, deixa de comprar algo em shopping, deixa de fazer um monte de coisa, mas não deixa de comer. É verdade. Comer, todo ser humano tem que comer todos os dias e não só uma vez por dia. 3, 4, 5 vezes por dia. Mas a agricultura, ela sofre menos o impacto da crise, né? Os agricultores, eles estão preocupados, eles ficam preocupados, mas lá no interior se vê ainda uma crise aparente, né? Na realidade, a gente não percebe uma crise evidente, pelo menos no setor da produção agrícola, da pequena agricultura familiar, não. Agora, falando em crise, vamos falar em crise da água, né? Nós quase que ficamos sem água agora recentemente. E grande desafio, acho que nós temos agora, é de preparar as bacias hidrográficas, né, os rios, para estarem produzindo água, que o senhor colocou muito bem aí, essa questão do Provasas foi um impacto muito grande. Sim. Na reservação natural de água, né, nas Sim. pequenas várzeas Sim. e tudo, né? E também as práticas agrícolas, né? Quer dizer, a pecuária também tem que dar espaço para uma reformulação, né, de conceitos, né? Você não acha? O grande detalhe disso tudo, Almir, é que o nosso agricultor, ele espera ansiosamente por isso, por uma ação de governo nesse sentido, né? Hoje, o agricultor atual, o que se percebe é um agricultor consciente de que ele precisa preservar, de que ele precisa ter água para sua irrigação, de que precisa ter água para consumo humano, e de que a água talvez, hoje, dentro do cenário agrícola, é o bem mais importante que o agricultor tem. E ele está consciente, ele quer isso. O que nós precisamos fazer, e estamos fazendo, e o governo do Estado está fazendo isso nessa gestão, é criar formas de facilitar isso para o agricultor, criando pequenas barragens, pequenos reservatórios de água, que atendam o agricultor na sua irrigação e que segure a água quando as chuvas estão mais concentradas, o volume de água anual de chuva não mudou muito em relação ao que era 20, 30 anos atrás, mas a diferença é que as chuvas não estão vindo mais tão esparsas, elas estão vindo mais condensadas, num período curto, em volume maior, e essa água, se não reservar, se não segurar lá em cima, ela vai embora e em determinados períodos ela vai faltar. Foi isso que aconteceu aqui no estado, aconteceu no Rio de Janeiro, aconteceu em São Paulo e outros estados, e a gente tem que se preparar para isso. E o agricultor espera, né, ações nossas no sentido de auxiliá-lo, de orientá-lo, e como é que ele pode fazer, o que não pode, para que isso aconteça. E ele quer fazer isso. É importante. Inclusive tem um mecanismo que é usado aí pelo Estado hoje, que é o pagamento por serviços ambientais, né? Aqueles que protegem nascentes, que protegem áreas de preservação, de infiltração de água no solo, com florestas, eles recebem o Paulo Artung, no governo anterior, ele lançou esse programa PSA de forma inédita no Brasil. É verdade. Uma iniciativa brilhante. Ainda é um programa que ele precisa de avançar um pouco mais, né? O pontapé inicial foi dado e o governo do estado, o que a gente percebe é que ele está se mobilizando para implementar, para que realmente o PSA seja uma realidade aqui no estado. Isso é um grande avanço. Nosso estado é pequeno, mas é um estado gigante na área agrícola, tem uma dependência muito grande da água para a agricultura. A população da Grande Vitória, que representa hoje mais de 50% da população capixaba, é dependente basicamente de duas bacias hidrográficas, que é do Rio Jucu e do Rio Santa Maria. Existe um trabalho sendo feito nessas bacias, inclusive em parceria com o Banco Mundial, e o que se espera é que nos próximos anos essa região, especialmente, esse impacto hídrico seja amenizado, tanto para a agricultura como para o consumo humano. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já com a nossa entrevista, no último bloco.